Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para você que já conhece aqui o canal, que já está me acompanhando, eu quero deixar aqui o meu mais profundo agradecimento. Sabe, vocês são muito importantes nessa caminhada. E para você que está chegando agora, eu sou Jordan Faria. Você pode ver meu nome por aí em alguns lugares como Jordan Lessa e tá tudo certo, é a mesma pessoa. É porque, como eu já disse anteriormente, nesse canal Vida Real Sem Filtros, a gente fala de outras coisas do dia a dia, sempre buscando levar informação, alguns esclarecimentos, tirando algumas dúvidas, enfim, no viés do desenvolvimento humano, da psicologia positiva, da saúde mental. Essa é a proposta desse canal. Tem uma playlist que eu denominei como Cartas para o Meu Neto, que foi uma das motivações para eu começar esse canal, deixar cartas para que meu neto, no futuro, saiba quem foi o avô dele pelo próprio avô dele, e não pelo que os outros irão dizer, certo? Recomendo que você veja o vídeo onde eu falo sobre o perdão à minha mãe, sobre o vídeo sobre a gratidão, e tem um detalhe muito legal que eu acho que algumas pessoas ou não estão acreditando ou ainda não entenderam. Em cada vídeo eu estou me esforçando para deixar um material de leitura ali para vocês, né? No vídeo que eu falo do perdão, tem um e-book que é de presente para vocês. E esse e-book, sem falsa modéstia, ficou muito gostosinho, ficou lindo. E tem lá técnicas, tem lá estratégias, tem exercícios para a prática do perdão. O mesmo eu vou fazer com a gratidão e assim por diante procurarei fazer em cada vídeo, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre desviver. E aí? Você conhece alguém que já tentou desviver? Ou você já tentou alguma vez desviver? Vamos comigo que eu já te conto. Bom, gente, como eu falei, né, no início, desviver. Mas o que significa isso? É exatamente isso que você está pensando. É deixar de viver. Né? Existe uma palavra que a gente não pode estar falando sempre, porque senão ela é bloqueada. E eu tô com um canal muito novo para ele ser derrubado. Eu não quero ter esse tipo de problema. Mas entendedores entenderão. E eu sou uma pessoa que, quem viu os vídeos da minha trajetória, quem conhece a minha história, que eu sempre falo, né? Não foi fácil passar por tudo aquilo que eu passei. E obviamente que em alguns momentos me passou pela cabeça a possibilidade de desviver. E eu tive algumas tentativas de desviver. E aí eu já preciso deixar aqui a minha mais profunda gratidão ao CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu vou deixar o link deles aí abaixo nos comentários, tá? Porque se você precisar ou conhecer alguém que precisa, eles são de grande apoio. E foi a eles que eu recorri lá nos anos 1990. E num simples telefonema eu falei o que estava acontecendo comigo. E a pessoa do outro lado, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, começou a conversar comigo e naquele momento ela conseguiu me fazer entender que, mesmo que eu me considere dono da minha vida e possa fazer com ela o que eu bem entender, talvez fosse melhor não fazer aquilo naquele momento. E eu sou muito grato a essa pessoa que conseguiu demover esta ideia, né? E eu tô aqui até hoje. Então, assim, o trabalho do CVV é um trabalho muito importante mesmo. Eu sempre referencio eles porque eles foram importantes para que eu existisse, né? Para que eu continuasse vivo, existindo e podendo fazer o trabalho que eu faço. Então, eles têm uma grande participação nessa minha caminhada. Eu sempre procuro trazer o olhar de quem passou pela experiência, o olhar de quem está do outro lado, aquela pessoa que vivenciou essas experiências. E hoje a ciência está mais avançada, a psicologia está avançada, hoje já são outros olhares sobre essa questão. E o mais importante, eu acho, a gente entender é que quem procura desviver, ela não está procurando uma saída para deixar de existir, para desviver. Na realidade, é porque algo está doendo tanto nela que ela está procurando uma maneira de cessar a dor. Por isso que quando eu falo sobre essa questão, vocês vão ver no vídeo que eu fiz no podcast, que lá eu falo dessa questão da dor, né, da estratégia de querer acessar uma dor. E por isso a importância de mudar de perspectiva. É exatamente o exemplo que eu dei
de estar olhando para a sala daqui para lá e eu estou tendo uma visão. E talvez essa visão não seja agradável, né? Mas se eu tentar de repente mudar a minha perspectiva, se eu olhar de lá para cá, né? Se eu olhar para o lado, se eu desviar o meu olhar e a minha atenção para uma outra situação, talvez seja o suficiente para que eu deixe de pensar em desviver. É óbvio que eu não estou minimizando nem romantizando a dor de ninguém, não é isso. É óbvio que um acompanhamento terapêutico é muito importante para que essas ideações deixem de existir, ou que a gente saiba lidar com elas, né? Mas é uma estratégia que eu já usei e que funciona. Porque a gente vai trazer isso, né? Algumas pessoas vão conseguir se livrar disso 100%, outras nem tanto, mas quando aquela nuvenzinha vai se aproximando e a gente já conhece e sabe do que se trata, a gente procura mudar o foco. Eu, por exemplo, faço isso, né? Quando eu sinto que alguma coisa está começando a ser um gatilho para me levar para um lado que eu não quero ir, eu saio, vou dar uma volta, vou andar de bicicleta, vou bater papo, vou pro shopping, vou fazer qualquer coisa, vou assistir uma série, mas eu procuro sair daquele lugar aonde eu fique sozinho, a cabeça fique voltada para esse tipo de pensamento, porque não vai ter mais nada ocupando ela. Então vai ter espaço aberto para esse pensamento se espraiar. E como é que a gente bloqueia isso? Ocupando a cabeça com outra coisa, né? Então é isso que eu procuro fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Então, assim, o CVV é um grande parceiro. Eu não estou dizendo que... Eu sempre falo isso, eu acho que cada um é dono da própria vida, tem direito de fazer com ela o que bem entende. Mas uma das coisas que me fez acordar para o grande... Eu não digo erro, porque para mim não existe certo e errado. Existe o que existe, existem as atitudes que a gente toma dentro do contexto daquele momento e que não dá para julgar se ela é certa ou errada, né? Porque quem os comete, seja lá a atitude que for, no momento em que aquela atitude é tomada, é porque naquele contexto aquela pessoa julgou que era a coisa mais certa a ser feita. Então não existe certo ou errado. Existem às vezes momentos inapropriados, né? Existem às vezes o desconhecimento de outras possibilidades. Mas eu não acredito no certo e no errado. Mas numa das vezes que eu tomei uma atitude, fui a vias de fato, eu cheguei a ser hospitalizado, se eu não me engano foi no Miguel Couto. E aí, quando chegou, eu estava naquele meio barro, meio tijolo, meio acordado, meio desacordado, e eu ouvi quando o médico falou para uma enfermeira ou alguém que estava me acompanhando ali na maca, dizendo que não tinha pressa para me socorrer, porque como eu estava querendo desviver, ele tinha casos mais importantes para cuidar. Veja, isso foi lá nos anos de 1990, tá? E ali eu falei assim, não, mas eu não quero desviver. Eu estava arrependido do que eu tinha feito. Porque na realidade era uma dor muito grande que eu estava sentindo e eu queria cessar essa dor. Depois desse dia, depois do que eu ouvi esse médico falar, que é aquilo que eu falo sempre, eu não sei como que eu consigo reverter tudo, né? Eu falei, não vou dar esse gosto para ninguém. E aí, essas ideias, né, essas tentativas de desviver, nunca mais me ocorreram. E o que acabou, o que aquele médico disse, me traumatizou de uma forma, diria que até positiva, de pensar de que, pô, então quer dizer que é assim que eu serei tratado, né, como de menor valor. A minha dor não está significando nada para ninguém. Ela está só significando para mim. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu quero dar esse gostinho para as pessoas? Porque a vida não é fácil, nem a minha, nem a sua, né? Todos nós, cada um no seu tempo, cada um no seu nível, tem as suas lutas pessoais, diárias, e os desafios não são poucos, mas fazer aquilo que esperam que façamos, principalmente a população LGBTQIA+, não deve fazer parte do nosso repertório. Por uma questão muito simples. As nossas existências são o maior ato de resistência. Estarmos vivos, inteiros,
conscientes e podendo lutar, seja em que momento for. E quando eu falo todos nós, eu falo das mulheres, das pessoas pretas, das pessoas com deficiência, toda a população que é minorizada e que precisa lutar por direitos básicos, que para outras pessoas não há questionamento nenhum, mas que para essas populações minorizadas há sempre um questionamento. Mas para que precisa? Por que tem que ser assim? Sendo que todo mundo tem, mas para a gente é sempre questionado. E a única maneira da gente reverter esse quadro é estando vivo, é podendo lutar, é podendo falar, é podendo fazer acontecer. Então, assim, hoje eu queria deixar esse recado para vocês. Talvez não diretamente para você que está me assistindo, mas se você conhecer alguém, né, que mereça ouvir, que desviver não deve ser uma possibilidade. Resistir, sim. Resistir, existir, viver, essas precisam ser as nossas possibilidades para que a gente consiga ser melhor, para termos um mundo melhor. Meu recado de hoje era esse. Obviamente que eu tenho que falar, né, gente? Se inscreve, toca aí no sininho, bota lá para receber as notificações quando entrar vídeo novo. Os vídeos são postados às terças, quintas e sábados. Tá? Eu estou fazendo um esforço tremendo para manter esses 3 dias de postagem constante, para que vocês não percam nada. É muito importante o apoio de vocês. Não só chegar, se inscrever e dar um like. Não, assista. Sabe, às vezes aquele like que você está dando e não está dando a mínima para aquele vídeo, pode até parecer que não é interessante para você, mas você pode conhecer alguém que precisa ouvir o que está sendo dito. Me ajuda a fazer essa corrente, né, para a gente mudar um pouco essa vibe negativa que está pairando. Como eu disse no vídeo lá do podcast que você assistiu, ele é mais longo, obviamente, né, que é um podcast com 1 hora de duração, mas vale muito a pena vocês assistirem. E assim, comenta, se inscreve, deixa um like, mas assiste. Assiste. Não me deixa aqui falando sozinho, não, porque eu acho que você pode ter muitos insights aí, você pode ter muitos despertares, muitos despertares assistindo aquilo que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.